Nosso Deus e Pai, nós te pedimos nesse momento, por favor, ó Pai, que o Senhor venha nos conduzir, venha nos guiar e principalmente, ó Pai, venha nos transformar pelo poder da Tua palavra, ó Pai. Pedimos, por favor, que o pastor Josué venha comunicar, ó Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito, somente aquilo que estiver na Tua palavra de maneira pura e centrada na pessoa do nosso Senhor Jesus, ó Pai. Que essa palavra venha penetrar profundamente nossos corações, nos ferindo, ó Pai, mas também nos curando com Cristo, ó Pai, com essa graça maravilhosa que temos em Cristo Jesus. Venha revelar, ó Pai, venha mostrar como um exame nossos pecados, ó Pai, nossa doença, para que o Senhor Jesus venha tratar, ó Pai, venha curar. Nós te agradecemos pelo privilégio de podermos ter a Tua Santa Bíblia na nossa língua, o privilégio de poder proclamar essa palavra maravilhosa e pelo privilégio de ter uma igreja, ó Pai, para juntos não somente ouvir, mas viver essa palavra em comunidade. É em nome do nosso Senhor Jesus que oramos. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 19. E vamos dar sequência ao nosso estudo. Êxodo 19, a partir do versículo 9, diz: Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos e subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto, mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Então, meus queridos, a gente tem visto, com a graça do Senhor, estamos nos debruçando sobre esse capítulo 19, vendo a solenidade do Senhor antes da entrega da sua santa lei. E na semana passada nós falamos sobre os versículos 10 e 11, dizendo sobre consagração e purificação, a exigência de Deus na consagração e purificação do povo antes da entrega da lei, antes da sua aliança. Então, como nós vimos, na adoração ao Senhor nosso Deus, quando nós vamos, no momento em que nós vamos entrar diante da face do nosso Senhor, em oração, em louvor, em meditação, entoando hinos, cânticos, salmos, na leitura das Sagradas Escrituras, na prática do culto familiar, no culto público, no evangelismo, no aconselhamento, sempre devemos o quê? Nos consagrar, pensar o que? Só nas coisas do alto, pensar em Cristo, na sua glória, consagrando-nos de tudo que pode estar no mundo, nos prendendo, livre-se de tudo, volte-se para o Senhor, e além do mais, também purificar-nos. A gente viu a importância da consagração inclusive de coisas lícitas, mas também a purificação, ou seja, na dependência do Senhor, reconhecermos nossos pecados, confessarmos nossos pecados, voltarmos a Ele, dependentes, humilhados diante da pessoa dEle, buscando o quê? Quebrantamento, confessando nossos pecados, nossas iniquidades. Então essa é a importância da vida do cristão, sempre o quê? Sempre estar se consagrando e sempre estar se purificando quando for entrar diante do Senhor na sua presença. Amém? Ficou muito claro isso na semana passada.
Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos auxilie, irmãos, no crescimento da graça e no conhecimento de Cristo Jesus, para que nós tenhamos sempre uma profunda reverência no ato da adoração. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Senhor nosso Deus, gratos somos a Ti, Pai. Quão misericordioso Tu és, quão sublime, quão maravilhoso. Senhor amado, ainda que no Teu trono de majestade, nas alturas, como Senhor dos céus e da terra, nós diante da Tua presença somos nada, meu Deus, nada. E Tu ainda assim Te preocupaste conosco, meu Deus, enviando Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, para nos salvar. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos e vermos a tamanha importância de termos o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso mediador. É por meio dele que podemos nos aproximar de Ti. É por meio dele que podemos estar na Tua presença. Sem Ele nada somos. Sem Ele, meu Deus, não há caminho em direção à Tua pessoa. Ajuda-nos, ó Pai, nessa manhã a enxergarmos essas verdades, a confiarmos, lançarmos nossa confiança, nossa esperança cada vez mais no Senhor Jesus Cristo, no nosso Senhor Jesus Cristo, para que o Teu nome seja glorificado no Teu Filho amado, em quem Tu tens todo o Teu prazer, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que nessa manhã nos guies nesse culto de adoração voltado para Ti, que o Teu nome seja engrandecido em nosso meio, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, leva-nos a um quebrantamento profundo, a uma humilhação profunda, a reconhecermos, ó Pai, que nós não merecemos nada e não somos nada diante da Tua presença, e nem em nós mesmos. Somos tomados por pecado, ó Pai. Se não for a Tua graça, a Tua misericórdia em nosso favor, estaremos perdidos, ó Deus. Faça-nos enxergar essas verdades, ó Pai, para que possamos viver de modo quebrantado e humilhado na Tua presença. Que a depravação total não esteja somente nos nossos lábios, mas esteja também num estilo de vida santo, dependente de Ti, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Quebranta-nos e humilha-nos na Tua presença. Agradecemos, ó Pai, a presença de todos os amados irmãos aqui nessa manhã, aqueles que não puderam vir, ó Deus, que Tu toques seus corações onde quer que estejam, ó Pai, e que Tua glória, ó Pai, enche o nosso ser para vivermos na Tua dependência e total sujeição a Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então, amados, a mensagem de hoje é: não se aproxime de Deus. Homem, não se aproxime de Deus. Êxodo 19:12. Êxodo 19:12. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Êxodo 19, de 12 a 13. Então, nos versos, irmãos, anteriores, nós vimos sobre consagração e purificação do povo de Israel. Contudo, agora, nós vemos o quê? Uma ordem simples, ou melhor, nada mais do que uma proibição e em sequência uma advertência. A proibição qual é? Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. A advertência: todo aquele que tocar o monte será morto. Então nós já vimos no decorrer dos nossos estudos, nós vimos o Senhor levando o povo à lembrança do que Ele havia feito. Nós vimos o Senhor levando o povo à promessa que Ele tinha para aquele povo, as condições da promessa para aquele povo. Nós também vimos o Senhor levando aquele povo a entender a necessidade da consagração, da purificação. E agora estamos vendo o Senhor levando aquele povo diante de uma situação de proibição e advertência. Tal proibição e advertência ainda fazem parte do que? Dessas orientações que o Senhor está fazendo a Moisés, referente o que? A solenidade da entrega da aliança. O Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó estava prestes a que? Descer sobre o monte Sinai. No terceiro dia, enquanto o Senhor estivesse
se manifestando numa nuvem escura, naquele momento, era para o povo estar de acordo com aquilo que Deus havia ordenado. E mais, naquele momento, era para eles não subirem ao monte e nem tocarem no seu limite. Tudo isso sob pena do quê? De morte. Então o Senhor Deus estabeleceu limites de aproximação. O povo não podia se aproximar. De alguma maneira, Moisés delineou esses limites. E o povo deveria o quê? Respeitar essa distância estabelecida por Deus. Deus determinou uma distância. Daquela distância, o povo não poderia passar. Então nós daremos um pouquinho mais de atenção, irmãos, a esse ponto agora da distância. Nós lembramos, e vale a pena salientar, ao estudarmos o versículo 9, nós lembramos que Deus é um Deus o quê? Inacessível. Ele é luz e não há nele treva nenhuma. Deus habita aqui, luz inacessível. Não podemos acessar o Senhor nosso Deus. O acesso a Ele está obstruído por densas trevas. E nós vimos quais são essas densas trevas. São os nossos próprios pecados. Ao olho humano que se encontrava ao pé do Monte Sinai, Deus habitava numa nuvem espessa. Não era possível o homem vê-lo. É impossível ao ser humano contemplar a face de Deus. É impraticável a um ser mortal conhecer a Deus. Não é possível. Então entendamos isso. Isso aqui tem que estar muito claro na nossa mente, porque inclusive vai nos ajudar na hora da evangelização. Nós temos que entender que, por mais que uma pessoa diga que ela tem um relacionamento com Deus, se não for através de Jesus Cristo, não existe. Isso é resultado unicamente da imaginação dela. Ela não acessou a Deus, ela não tem esse contato. Ela pode ter contato com o ídolo, pode ter contato com qualquer outra coisa, mas não com o Senhor Deus da palavra, da Bíblia, o Senhor Deus verdadeiro. Porque o Senhor Deus está muito além da capacidade investigativa do ser humano, da capacidade inquiridora, analítica ou especulativa nossa. É o que mata, o que leva o ateu para o inferno, é isso. Porque ele acha que investigativamente, especulando, analisando, inquirindo, ele vai chegar num conhecimento de Deus. E não, Deus está por detrás de uma nuvem espessa. Essa nuvem espessa são os nossos pecados que não nos permitem acessá-lo. Então, dentre tantos outros atributos, o Senhor nosso Deus, Ele é santo, Ele é justo, Ele é perfeito. E o ser humano é o quê? O ser humano é pecador, ímpio, maldito. O ser humano está eternamente distante, afastado do Senhor Deus Criador. A distância entre o ser humano e Deus é infinita. Nós não podemos traspassar essa distância. É impossível. E a tentativa do homem em se aproximar do Deus Criador, ela, além de ser impossível, essa tentativa, ela é maligna, ela é absurda. Está sendo dito aqui, guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Então existe nuvem espessa e densas trevas que não permitem ao homem contemplar o seu Deus devido ao quê? O pecado. Existe uma distância imensurável que não permite ao homem acessar o seu Deus devido às suas iniquidades. É importantíssimo salientarmos sempre isso, irmãos, sempre. Em Isaías 49:2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então não é possível ao homem aproximar-se do seu Deus Criador. Não é possível a ninguém se achegar ao Senhor Deus. Devido ao quê? Devido à sua condição pecaminosa. O homem está eternamente morto, eternamente distante do seu Deus. O homem não pode acessar a Deus, e a sua tentativa autônoma de aproximação só prova o quê? Que ele está morto espiritualmente.
espiritualmente morto, e evidencia o que? A arrogante tentativa da aproximação de alguém que não consegue ver essa sua condição morta. O homem não pode aproximar-se de Deus, e tentar fazê-lo por conta própria apenas vai o que? Vai agravar o juízo de Deus sobre sua cabeça. O homem tentar aproximar-se de Deus por conta própria vai só trazer o que? Maldição para cima dele. A ira de Deus está sobre o pecador que autonomamente tenta se aproximar do seu Criador. Toda e qualquer tentativa, independente do Criador, do pecador, em acessar ao Deus Criador é abominação. Abram comigo em Provérbios 28, 9. Provérbios 28, 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Aquele que não está sujeito ao que Deus estabeleceu, a sua própria oração é abominação ao Senhor. Em Provérbios 15, 8 diz: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor. Então o pecado impenitente, irmãos, que o pecador impenitente que tenta se aproximar de seu Deus, ele é o que? Abominável. Ao iníquo que não se reconhece pecador e não se vê indigno de se chegar a Deus, ele é o que? Abominável. Ao perverso que não admite a intransponível distância, ele não admite que existe essa distância intransponível entre si e o próprio Senhor, ele é o que? Abominável. A todos esses está reservado o que? Morte eterna, pena de morte espiritual. Todo aquele que tocar o monte será o que? Morto. Esse é o ponto. Vamos um pouquinho mais à frente, nós vamos ver aqui, ó, Êxodo 19, vamos pegar o versículo 21. Desculpa, 23. Êxodo 19, 23. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo, os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Então nesses versículos que nós lemos, o 10 e o 11, está falando o quê? Todo aquele que traspassar, tocar o monte ou passar aquele limite, será o quê? Flechado, será morto. Aqui está falando que o próprio Senhor vai o quê? Vai ferir essa pessoa. Então ao religioso, ao fariseu, aquele que busca em si mesmo dignidade, ao que busca baseado em sua própria justiça, aquele que deposita sua confiança em suas próprias obras, ao que descansa em suas práticas de santidade, o Senhor disse o que? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Entendem, irmãos, com quem que Jesus estava falando? Abram Mateus, vamos abrir Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus capítulo 7, versículo 21, é importantíssimo isso daqui. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome?
E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que é isso, irmãos? Entendam, muitos de nós ouvimos falar de Cristo, ouvimos falar do Evangelho, mas não estamos fundamentados em Cristo. E aí muitos de nós levam uma vida religiosa, pensando que está fundamentada em Cristo, mas não está. Está fundamentada no que a sua vida? Na sua religiosidade. Por você pensar que chama o Senhor de Senhor, e por você pensar que diante dele você faz a obra dele, você acha que você está bem, que você está salvo, está resolvido o seu problema. Só que Jesus mostra explicitamente naquele dia o que? Esses vão dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos, não expelimos demônios, não fizemos milagres em teu nome? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Vós que não vos sujeitais àquilo que é ordenado. Apartai-vos de mim. Então, o que está sendo dito aqui? Muitos de nós corremos um risco gigantesco de sermos o quê? Religiosos, de sermos o quê? Fariseus, de buscar em nós mesmos dignidade para nos aproximar de Deus, e de buscar em nós mesmos justiça própria que nos levam a estarmos tranquilamente diante do Senhor nosso Deus, a buscarmos em nós mesmos santidade que nos faça ficarmos tranquilos e chegarmos à presença de Deus. Tudo isso é o que? Abominação. Tudo isso é o que? É resultado de destruição. É isso que está mostrando aqui. Essas pessoas estavam apoiadas no que? Nas suas obras. Profetizavam, expeliam demônios, faziam milagres. No nosso caso, evangelizam. No nosso caso, prega. No nosso caso, fala de Cristo para todo mundo. Mas e a vida? Tentando se aproximar de Deus por conta própria. A esse está reservado o quê? Morte. Morte. Abram também em Lucas capítulo 13, versículo 23. Depois da parábola de Jesus em Lucas 13, versículo 18, falando do grão de mostarda, e em Lucas 20, versículo 20 de Lucas 13, falando sobre a parábola do fermento, mostrando o quê? Que o reino dos céus ele cresceria desproporcionalmente. Jesus chega no versículo 22 e diz: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa estiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos a tua presença, ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora.
Isso aqui Jesus está falando para quem? Para os fariseus. Quem eram os fariseus? Aqueles que achavam que podiam de algum modo acessar a Deus sem um mediador, acessar a Deus sem o Senhor Jesus Cristo, acessar a Deus de um modo autônomo, fundamentados no quê? No seu próprio desempenho. Aqueles que não percebem a sua iniquidade e se atrevem a aproximar do Senhor nosso Deus, aqueles que ignoram a sua condição pecaminosa e ousam passar os limites do Monte Sinai, aqueles que se aventuram a ultrapassar as nuvens espessas de seu próprio pecado para tentar conhecer a Deus, fundamentados na sua própria justiça, tentar agradar a Deus, fundamentados na sua própria justiça. A todos esses está destinado o quê? O distanciamento imensurável, banimento perpétuo, morte eterna. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa prática de iniquidade engloba também práticas religiosas, oração, jejum, pregação do evangelho. Tudo isso é englobado pelas práticas iníquas, práticas de iniquidade. Porque se feitas afastadas do mediador, são o quê? Abominação diante do Senhor. É disso que está sendo falado. Jesus está falando com quem? Com fariseus, homens que religiosamente falando eram um modelo na sociedade judaica da época. É dessas práticas que Jesus está falando: praticais a iniquidade. Então isso, irmãos, por quê? Porque não passaram pela porta estreita do quê? Da humilhação, do quebrantamento, do reconhecimento de pecado. Isso porque não passaram pela porta estreita que impede o quê? A entrada do eu, da justiça própria, das boas obras, da religiosidade, do farisaísmo, da hipocrisia. Essa porta estreita que está sendo falado, Jesus está falando a respeito do quê? De uma porta estreita. Ele está falando: esforçai-vos por entrar por ela, por entrar por essa porta. Por que esforçai-vos? Porque você tem que deixar você lá atrás. Você tem que estar disposto a abandonar tudo de você, deixar para trás, para que esteja só Cristo à sua frente. É disso que está sendo falado. Diante do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, devemos jogar por terra as nossas armas, jogar por terra as nossas munições, os nossos recursos, que fazem com que nós achemos que nós temos condições de nos aproximar de Deus por nós mesmos. Pela porta estreita só pode passar o quê? Uma pessoa humilhada, uma pessoa quebrantada, uma pessoa contrita, uma pessoa abatida de espírito, frente à sua miserável condição degradante de pecado. É só esse que passa pela porta estreita. Enquanto você passar pela porta estreita com as suas ideias, com os seus pensamentos, com a sua justiça própria, com a sua hipocrisia, com a sua santificação que você arrumou não sei da onde, enquanto você for passar, você não vai passar pela porta estreita. Esse era o problema dos fariseus e dos religiosos da época. Eles eram o quê? Ignorantes da sua própria cegueira espiritual. Eles desconheciam o quê? A sua própria depravação. Não admitiam que sua condição de morte espiritual os impedia de fazer o quê? O mínimo movimento em direção ao Senhor. Eles não admitiam isso. Por isso que a ordem é: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Então essa proibição e essa advertência foram dadas por intermédio de quem? De Moisés ao povo. Para quê? Para que esse contemplasse a sua condição desesperadora de miséria e pecado, frente ao Deus santo, justo, inacessível, inatingível, Deus perfeito.
Isso deveria, irmãos, conduzir aquele povo a uma total humilhação, a um total quebrantamento. Eles deveriam perceber o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, era totalmente distinto dos demais deuses dos outros povos. Porque os deuses dos outros povos, eles criavam seus deuses, eles criavam o culto a seus deuses, eles desenvolviam tudo referente o quê? A sua religião. Só que o Deus de Israel, ele é tão assustadoramente grande, que ele exige o quê? Além de consagração e purificação, ele diz: você não pode me acessar. Eles não podiam se aproximar do Senhor Deus. Por isso que o tema da mensagem hoje é o quê? Homem, não se aproxime de Deus. Não faça essa loucura. Não faça essa loucura, porque não vai adiantar a consagração, não vai adiantar a purificação, não vai adiantar nada se você tentar acessá-lo. Independentemente, autonomamente, você está perdido. Diante dessa magnificente majestade divina, desse sublime ser, o Senhor nosso Deus, elevado acima das maiores alturas, a esse povo só restava o quê? Humilhar-se diante do Senhor. Em Êxodo 19:16 está dizendo: ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava ao arraial se estremeceu. Essa é a ideia, estremecer-se diante do Senhor Deus. E essa humilhação resultaria o quê? Invariavelmente em reverência. Esse que é o ponto. Em Êxodo 20, depois que Deus dá a lei ao povo, Êxodo 20, 18 diz: todo o povo presenciou trovões e relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Esse é o ponto, irmãos. Isso é que leva à reverência. O que? Você enxergar quem Deus é na sua grandeza, na sua magnificência, na sua majestade, e você ver quem você é na sua miséria. Reverência, reverência. Este é um vocábulo que perdeu a essência do seu significado para nós hoje, na nossa cultura. Reverência significa o quê? Respeito, respeito profundo por alguém ou por alguma coisa, em função de suas virtudes, de suas qualidades, de seus atributos. Uma consideração muito alta, uma estima muito alta, um temor muito grande, uma deferência. Atualmente nós vivemos uma sociedade que valoriza tanto a autoestima, que ela promove o quê? A idolatria do eu. Nós estamos presos na idolatria de nós mesmos. Nós não reverenciamos o Senhor nosso Deus, porque nós nos vemos maiores do que Ele. E isso é prova, sabe quando? Quando você toma as suas decisões, as suas decisões valem mais do que a lei de Deus. As suas decisões valem mais do que as orientações de Deus. Aquilo que você pensa é mais valioso do que aquilo que Deus é, do que Deus é, do que quem Deus é. Esse é o grande problema. E aí você vai reverenciar Deus como? Se você tem a você em grande estima, se você tem a você em profundo respeito, se você olha para você e você tem em você as suas atitudes, as suas virtudes, as suas qualidades, os seus atributos é que são estimados por você. Como que você vai reverenciar Deus desse jeito? Então hoje a nossa sociedade valoriza o que? Essa autoestima, e promove a idolatria do eu, que em muitos casos, irmãos, nós não conseguimos compreender. É tão profundo isso em nós que nós não conseguimos compreender o que é reverência, o que é ter respeito, o que é sujeitar-se, o que é submeter-se. Por quê? Porque eu sou tão eu
eu sou tão grande que eu não consigo ver ninguém maior do que eu para poder me sujeitar, para poder me submeter. Esse tem sido o ponto. E hoje nós temos uma impressão, irmãos, mais positiva da palavra irreverente do que da palavra reverente. Já perceberam isso? É uma qualidade na televisão. Volta e meia você ouve falar: tal ator ele é muito bom, um exímio ator, ele é irreverente, ele é um cara cheio de si. O vocábulo irreverente passou a ser um elogio que descreve alguém que vive uma vida o quê? Do seu jeito. Uma pessoa que procura a sua própria o quê? Realização, sua própria vontade. Ela não se importa com costumes, ela não se importa com tradições, ela não se importa com regras estabelecidas pela sociedade. Ela é irreverente. Isso se tornou o quê? Uma qualidade, um atributo, algo negativo, algo pérfido. Essa pessoa descreve também o quê? Essa palavra irreverente vai descrever quem? Aquela pessoa que é desinibida, que ela é bem disposta, que possui um profundo senso de humor, que despreza qualquer nível de autoridade civil, tradição social. Esse é o irreverente. A irreverência tem sido hoje o fundamento sobre o qual estão estabelecidas várias instituições religiosas. Para ver, irmãos, quais as igrejas que bombam na internet, bombam em popularidade? São aquelas cujos pastores são quem? Os irreverentes, que contam piada, que levam o povo ao delírio. São esses os pastores, são esses os crentes que estão sendo valorizados hoje. Os crentes quais? Os crentes irreverentes. Pastores e líderes evangélicos têm feito o quê? Sucesso no mundo gospel e no mundo mesmo, por serem o quê? Irreverentes. Pega uma pessoa do mundo e você fala assim: aquele pastor X, nossa, aquele cara é 10. É mesmo? Mas você é... Não sou crente não, mas eu gosto de ouvir ele. É bacana, ele é reverente, descontraído, o cara é gente boa demais. O evangelho tem sido esvaziado com o propósito do quê? De torná-lo mais palatável, mais irreverente, de modo que atraia mais pessoas. Então, para alcançar esse objetivo, foi necessário o quê? Tornar Deus mais humano e o ser humano mais o quê? Mais Deus. Abaixa o nível de Deus, sobe o nível do ser humano e vamos lá. A gente consegue agora ter um evangelho, uma religião irreverente. Por isso nós vemos hoje um deusinho evangélico, feito à imagem do homem. E nós vemos um deusinho evangélico, restringido pelo politicamente correto, de um homem que está sendo continuamente enaltecido e supervalorizado acima dos céus. Irmãos, consequentemente, a reverência no culto e a vida do cristão passou a ser julgada como? Com maus olhos. Você ser hoje um cristão reverente, um cristão dependente, sujeito, que está debaixo daquilo que Deus estabeleceu, você é visto como um cristão o quê? Legalista. O cristão que respeita e venera o Senhor Deus do modo como Ele exige em sua santa palavra, é tido por quê? É tido por fanático. Você está sendo um fanático, para. Não é assim não. O cristão foi chamado à liberdade. Já ouviram isso? O cristão foi chamado à liberdade. Nós somos chamados à paz. Para que ficar, sendo constrangido por essas coisas? Um homem se torna reverente a partir do momento que ele começa a contemplar quem é realmente o Senhor, seu Deus. E ele começa a ver como Deus é santo, como Deus é justo, como Deus é perfeito, como Deus é sublime, como Ele é majestoso, como é glorioso. E juntamente com isso ele começa a olhar para si mesmo e ver como ele é depravado, como ele é iníquo, como ele é perverso, como ele é imundo, como ele é um verme desprezível, desgraçado, miserável. É somente assim que pode haver reverência de um cristão para com o seu Deus.
É diante dessa visão que o homem se vê o quê? Incapaz de chegar-se a Deus por conta própria. Quando Pedro fala crescer, antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, crescer na graça é você ver cada vez mais Deus, sua glória, Cristo Jesus, numa posição tão alta, tão inatingível, e você numa posição tão medíocre, tão nojenta, tão baixa. Isso é crescer na graça. E é isso que nos permite ver o quê? Ver que nós precisamos de um mediador. Sem um mediador não há possibilidade de nos aproximarmos de Deus. Então a pessoa que tenta se aproximar de Deus por conta própria é um cego. Cego em relação a Deus, cego em relação a si mesmo. Somente vê o quê? O que está aqui na sua frente. Vê somente a distância de um palmo, não vê nada, não enxerga nada, não conhece nada. É esse o conhecimento de Deus que nós precisamos. Muitos e muitos teólogos estão aí pregando o evangelho sem Cristo. Muitos e muitos pastores com vários diplomas, vários certificados, estão aí pregando o evangelho sem Cristo. São homens que estão tentando tocar no monte por conta própria. São homens que estão tentando acessar Deus por conta própria. Estão na condição do quê? De desgraça, de maldição, porque não estão se utilizando do mediador. Somente através do nosso Senhor Jesus Cristo é que podemos acessar a Deus. É somente por Cristo que nós podemos acessar o Pai. Não há outro meio, não há outro caminho. Em João 14,6 diz Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o ponto, irmãos. Abram comigo em Efésios 2,13. Mas agora, Efésios 2,13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Agora Efésios 3,10, vira a página. Efésios 3,10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Vamos para Romanos também, Romanos capítulo 5, verso 1. Voltem um pouquinho, Romanos 5, 1. Justificados, Romanos 5,1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, obtivemos acesso por meio de quem? De Cristo Jesus, da fé nele. É somente em nosso Senhor Jesus Cristo que obtemos acesso ao Pai pela fé. E uma vez que por Jesus Cristo, nosso Senhor, passamos a ter acesso ao Pai, nós passamos a viver uma vida santa, reverente. É por isso que Paulo diz a Tito, em Tito 2,7, vamos abrir juntos. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 7. Paulo diz a Tito: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra
integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então, uma vez que nós temos acesso por Cristo ao Pai, nós passamos a ter uma vida santa, reverente, uma vida de reverência ao Senhor, uma vida que honra, que tem a Deus em grande estima. Então a reverência é fator o quê? Fundamental na vida do cristão. A reverência, ela é demonstrada pela obediência, por você tornar-se padrão de boas obras, por você se sujeitar, depender-se do Senhor. Se o teu filho ouve a tua ordem, vira as costas e não está nem tchum para ela, é porque ele não está nem aí para você. Hoje nós vivemos uma vida de desobediência, mas a gente vem ao culto todos os dias, e aí você fala assim: ah, tá bom, estou indo lá. Que reverência é essa? Que conhecimento do santo é esse? Que conhecimento de si é esse? Porque a reverência nos leva ao quê? A uma vida santa, uma vida sujeita, uma vida submissa. Enganam-se aqueles que acreditam, irmãos, que não estamos mais debaixo daquele Deus legalista do Antigo Testamento, aquelas pessoas que dizem que agora nós estamos sob a graça de um Deusinho de amor que quer salvar todo mundo, Deusinho do Novo Testamento. É um erro gigantesco dizer que o Deus do Velho Testamento é um Deus legalista, o Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho. É o mesmo Deus, ele não muda. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado. É o mesmo Deus. Ele permanece sendo o quê? Aquele mesmo Deus inacessível, aquele mesmo Deus inatingível, aquele mesmo Deus que ordena que você morra, mate a sua carne, destrua o seu eu, pegue na espada e acabe com todas as suas boas obras, as suas obras de justiça. É esse mesmo Deus. Ele continua oculto nas nuvens espessas dos seus pecados, pecados daqueles que o rejeitam. Ele permanece imensuravelmente distante daqueles que tentam alcançá-lo por intermédio de sua própria justiça. Ele continua sendo fogo consumidor, ele continua sendo Deus vingador, ele continua sendo justo juiz. A diferença é que, para aqueles que o Senhor escolheu, para aqueles que o temem, a esses ele mesmo revela o que? A intimidade do seu ser através de Cristo Jesus, e dá a conhecer o que? A sua aliança em Jesus Cristo nosso Senhor. Salmo 25,14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A reverência, irmãos, é algo característico de todo cristão verdadeiro. E o resultado, o que mostra que você é um cristão reverente, é a sua sujeição à palavra de Deus, é a sua obediência, é a sua submissão, é o seu quebrantamento, que mostra que você é reverente, se aproximou de Deus através de Cristo Jesus. E como resultado dessa salvação tão grande, dessa justificação, você anda em quebrantamento e humilhação, em obediência, sujeito ao Senhor Deus. É isso, irmãos. O Senhor Deus, ele se revela no Monte Sinai, para que aquele povo contemplasse o que? A sublime grandeza do seu senhorio, em contraste com a deplorável miséria pecaminosa deles próprios. Então é para que esse povo visse que não possuíam a mínima dignidade em si mesmos para contemplar a face de Deus, ou tentar aproximar-se dele, é que Deus se revela dessa maneira. O Senhor Deus revelou-se a esse povo para que eles clamassem pelo quê?
por um mediador. E eles clamaram por um mediador, como nós lemos em Êxodo 20, 18 e 19. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Só que infelizmente aquilo foi algo momentâneo, daquele período de tempo que eles estiveram ali no Monte Sinai, e viram a grandeza de Deus. Mas e depois? A nós, o mesmo Senhor Deus, esse Senhor Deus justo, santo, perfeito, inatingível, inacessível, se revela a nós por meio de quem? De Cristo Jesus, nosso Senhor. Para que, à semelhança de Jó, nós percebamos que nada pode nos purificar, nada pode nos justificar, nada pode tirar de nós a hedionda condição iníqua, senão quem? Um grande mediador. Abram comigo em Jó, capítulo 9, versículo 30. Jó 9:30. Ainda que me lave com água de neve e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergirás no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Ou seja, Jó entendeu, e aquele povo precisava entender, eles tinham que ficar no pé do monte, só poderia subir no monte Moisés, sinal, símbolo, tipo de Cristo Jesus nosso Senhor. Somente por meio de Moisés eles podiam ter acesso a quem? A Deus. Nós só podemos ter acesso ao Pai por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então em Cristo Jesus eu digo: corra para os braços do Pai. Agora em você mesmo eu digo: homem, não se aproxime de Deus, não tenta fazer essa loucura não. A você, pecador, que ainda não se rendeu aos pés de Cristo, não tente contemplar a face do Deus único e verdadeiro, baseando-se em adoração, em oração, jejum, no seu desempenho, porque isso só vai acumular ira contra você, ira sobre a sua cabeça. Não tente se aproximar dele por intermédio de seus próprios esforços. Aquele que toca no Monte Sinai confiando em si mesmo está debaixo do que? Da ira de Deus. Reconheça-se pecador, reconheça-se o pior dos pecadores, clame pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo santo mediador, clame por ele. Em 1 Timóteo 2,5 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Creia no Senhor Jesus Cristo, confie nele, creia na sua obra redentora, pois é ele, por meio dele e para ele que nós estamos aqui. Ele foi feito o nosso substituto, ele levou sobre si os nossos pecados, nos fazendo o quê? Justos diante de Deus. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele não fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E a você, meu irmão e minha irmã, que já crê no Senhor Jesus Cristo, você, meu irmão e minha irmã, que diz que já foi regenerado,
Lembre-se, o Senhor nosso Deus continua sendo o quê? Um fogo consumidor. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua sendo o soberano Senhor, o nosso Deus majestoso, todo-poderoso Criador. Ele é Deus elevado acima de todos. Ele ainda é um Deus inacessível. Ele ainda é um Deus inatingível. Ele é um Deus vingador, um Deus irado, um Deus justo. Ele é Deus, o Deus que não pode contemplar o pecado nem a iniquidade. Ele é um Deus terrível. Contudo, se você está aqui em Cristo Jesus, adorando-o reverentemente, porque Ele te escolheu, Ele se revelou a você, fez com que você se reconhecesse pecador. Ele tem te conduzido à humilhação, tem te conduzido ao quebrantamento, tem te levado ao arrependimento, tem feito você implorar. Por quê? Por mais de Cristo Jesus. Ele tem feito você crer, tem aumentado a sua fé em Jesus Cristo. É por meio de Cristo Jesus que você está firme no Senhor e tem acesso a esse Deus santo, justo e verdadeiro. É por meio de Jesus Cristo somente. Ele concede acesso ao Pai livremente. Ele te concedeu acesso livre ao Pai. Esteja em Cristo Jesus. Esteja nele. Romanos 5:1, que nós já lemos: justificados pois mediante a fé, temos paz com esse Deus terrível, esse Deus santo, justo, irado. Nós temos paz com Ele, paz por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, olhem para Ele, olhe para Ele, vá até Ele, contemple a glória de Deus na face de Cristo Jesus, pois foi Ele quem dissipou todas as trevas, todas as nuvens, desfez aquela nuvem espessa que nos separava de Deus, e por meio dele nós podemos conhecer o Pai. Por meio de Cristo Jesus e dessa obra magnífica. Não conhecemos o Pai, não conhecemos o Pai por meio de investigações humanas, de especulações, inquirindo, perguntando, pesquisando. Não, se você não estiver em Cristo, você pode pesquisar todos os livros do mundo, você não vai conhecer o Pai. É por meio de Cristo Jesus que nós o conhecemos. E se você não está tendo um caminhar de sujeição, de submissão, um caminhar de quebrantamento, de humilhação, se você não está sendo esmagado diante dessa visão, reveja, irmãos, reveja o seu evangelho, coloque-se diante do Senhor nosso Deus. Contemple a face de Deus, a glória de Deus na face de Jesus Cristo nosso Senhor. Em 2 Coríntios 4:6 diz: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, agora toque o Monte Sinai, suba em direção ao Senhor Deus, pois em Cristo Jesus o acesso está livre. Temos livre acesso a esse Deus grandioso e glorioso. Vamos terminar lendo Hebreus 10:19. Esse texto é importantíssimo para nós. Hebreus capítulo 10, versículo 19.
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então nós percebemos, irmãos, percebamos, o problema não está nas nossas práticas religiosas. O problema é, nossas práticas religiosas estão fundamentadas em quê? Se as nossas práticas religiosas de cultuação, nós cultuamos o Senhor nosso Deus, nós consagramos a nossa vida a Ele, nós purificamos, nós reconhecemos nossos pecados, confessamos os pecados a Ele, toda essa prática religiosa do culto, da adoração, do culto doméstico, das suas devocionais, leitura bíblica, oração, louvor, entoação ao Senhor, tudo isso são meios da graça se estiverem em Cristo Jesus. Se tudo isso estiver fundamentado em você mesmo, isso é o que vai te levar para o inferno. Entendam isso. As nossas práticas religiosas podem nos levar para o inferno, se elas não estiverem fundamentadas em Cristo Jesus. Nossa reverência, nossa preocupação com a liturgia, com o culto, com aquilo que eu tenho lido, nossas leituras, nossos estudos estão nos levando para o inferno se nós não estivermos fundamentados em Cristo Jesus. Agora, se você está em Cristo Jesus, use esses meios da graça para que você cresça no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para que você cresça na graça, para que você cresça na visão de quem você é, e você se veja cada dia mais pecador, cada dia menos merecedor dessa graça, cada dia mais digno do inferno no lago de fogo. Então consideremos uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras fundamentadas em Cristo Jesus. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Antes façamos sim a admoestação uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Façamos admoestações fundamentadas em Cristo Jesus. Não vá até Deus por conta própria. Dependa de Cristo. Amém, irmãos? Vamos curvar nossas cabeças? Senhor nosso Deus, quão extasiados ficamos, ó Pai, ao enxergar a grandeza da Tua graça, da Tua glória. Senhor, ajuda-nos a enxergarmos cada vez mais quem Tu és, a vermos, ó Pai, e contemplarmos a Tua pessoa, a Tua glória por meio da face de Cristo Jesus nosso Senhor, pois Ele já nos abriu o caminho, Pai. Ajuda-nos a crer, meu Deus, aumenta a nossa fé, Pai, para que tenhamos consciência de que o caminho está aberto por nosso Senhor Jesus Cristo, através do véu, através da sua carne que foi rasgada, que nós contemplemos a Tua glória, a Tua majestade, a Tua pessoa, que nós nos debrucemos com o rosto em terra, Pai, caiamos com a cara no chão, meu Deus, a vermos os atributos da sua pessoa, Pai, as características santas e perfeitas do seu ser. Faça-nos, ó Deus, crescer, ó Pai, com essa visão, para que possamos crescer em reverência,
e consequentemente, ó Pai, possamos nos sujeitar a Ti, sabendo que somos vermes inúteis, sabendo que somos miseráveis, desgraçados, depravados. Esvazia-nos, ó Pai, de nós mesmos, cada dia mais, ó Pai. Que nós paremos, ó Pai, de reivindicar nossos direitos. Que nós paremos, ó Pai, de buscar satisfação própria, de buscar, ó Pai, nossas realizações, quer seja na igreja, quer seja em casa, quer seja no serviço, quer seja onde for, ó Pai, que nós estejamos sujeitos ao seu senhorio, ao senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó Senhor, como vemos, ó Pai, isso aqui é um todo, meu Deus, é o todo do seu santo evangelho, é o todo das boas novas de salvação, enxergarmos quem Deus é, quem Tu és, ó Pai, enxergarmos quem nós somos, e por isso recorrermos a Cristo, e uma vez recorrido a Cristo, ó Pai, quebrantarmos sabendo que tudo foi nos dado por graça e por misericórdia. O que mais poderíamos exigir? Se merecemos nós o inferno, ajuda-nos a ver isso, Pai, que isso torne-se real em nossas vidas, ó Pai, que nós possamos enxergar, ó Pai, essas realidades, de modo a pregar o Teu santo evangelho, fundamentados em Cristo, e dizendo a esse mundo lá fora: não vá para Deus por conta própria, recorra a Cristo Jesus como mediador. Que nossas mensagens do evangelho, Pai, sejam fundamentadas somente em Cristo, sejam cristocêntricas, sejam mensagens de humilhação e de quebrantamento na Tua presença, Pai. Coloque-nos no nosso lugar, meu Deus, para que o Teu nome seja glorificado e honrado em nosso meio, Pai. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.